Bom, quais seriam as alternativas para restaurar ou para oxigenar essa representação política que deve sofrer um processo de evolutivo? Porque todas as coisas que o homem utiliza são aperfeiçoadas e, no entanto, nós estamos há 250 anos com a representação política e não é feito nada. Mesmo a gente estando a constatar que não funciona, que há uma série de escândalos que renitentemente voltam à pauta jornalística, assombrando as populações. Então, quais seriam esses itens? Primeira coisa é a proibição de reeleição. Se isso não é profissão, então não deve se reeleger. Não devem se reeleger as funções políticas, seja ela o legislativo, que tradicionalmente é possível em todos os países se reeleger, mas que a partir desse momento, se fizesse a reforma política, proibisse a reeleição. Por que proibir a reeleição? Porque não é profissão. E por não ser profissão também, ela entorpece o princípio republicano. Porque o princípio republicano é para que as pessoas, os órgãos de poder se modifiquem, que as pedras não criem limo. E, no entanto, a reeleição faz com que essas pessoas se reelejam. Não só no legislativo, mas também no executivo. Aqui no Brasil foi quebrado um bloco de constitucionalidade histórico de mais de 100 anos. Ninguém se reelegia, nem uma Constituição das 8 que nós tivemos, mesmo as ditatoriais dos militares, não permitiam a reeleição dos executivos. E, no entanto, com Fernando Henrique Cardoso, quebrou-se o bloco de constitucionalidade histórica, criando esse monstrengo que aí está, que é a reeleição para os executivos. Então, esse seria um ponto de reforma política. A restauração do bloco constitucional brasileiro com relação ao executivo e cortar as asinhas dos políticos para que eles não se reelegessem. Porque, como vocês podem constatar, os políticos são sempre os mesmos. Os mesmos. Segundo item, se não é profissão, também não poderia aposentar-se pelo cargo. O cara tem que se aposentar pelo cargo que ele tem na sociedade civil. Porque ser mandatário político não é cargo. Isso quando nós tínhamos no começo, o início da representação política, que era um mandato imperativo, não havia isso. Então, é esse tal. Terceiro, se nós imitamos na Constituição de 1891 o sistema americano, isso foi uma grande influência de Rui Barbosa, que emulou, copiou, bem dizer, a Constituição americana. A Constituição americana, para os senadores, está 4 anos de mandato. Para os deputados federais, estaduais, dá 2 anos de mandato. Aqui no Brasil, já na Constituição de 1891 veio essa enormidade, essa condescendência lusitana, essa mãe brasileira. Já deu 8 anos para os senadores, 4 anos para os deputados. Tem senador aí que tem mandato maior do que a sua própria vida, do que algum dos telespectadores que estão aí ouvindo essa conferência, essa discussão, os seus mandatos ultrapassam vários anos. Isso corrompe o princípio da impessoalidade, o princípio republicano, pois a república é para que as coisas sejam mudadas, para que a representação seja da sociedade civil, que é mandatária, e não dos próprios representantes que se eternizam no poder e criam um temor reverencial com a sua persistência nesse poder. O outro sistema seria o problema dos cargos CCs. Os políticos, o sistema brasileiro, nós temos funcionários públicos que são funcionários estatutários, regidos pela Lei 8.112, e tem os funcionários também que são seletistas, a administração direta e a administração indireta, respectivamente. Mas nós temos outro tipo de funcionário que são os CCs, cargos em comissão. Se aqueles primeiros que eu citei, o sujeito tem um critério objetivo de admissão, que é a competência, a proeficiência, a acuidade, a inteligência, o conhecimento técnico, nesses outros não basta para tanto. Basta uma fidelidade canina ao político que colocou esse, bem dizer, parasita dentro, que são cabos eleitorais, são pessoas que vivem exatamente como tem o tubarão, tem a rêmora, aqueles animais que vivem do resto em simbiose, sabe, com esses grandes predadores marinhos. Da mesma forma, são esses CCs que adentram o Estado
E, da mesma forma, retira o princípio de impessoalidade que está no artigo 37 da Constituição e o princípio republicano. Nós não temos mais política de Estado, nós temos políticas de governo. E por não ter política de Estado, não há planejamento a longo termo. São políticas de Estado, que são de governo, que são colocados sob a influência desses CCs que adentram o Estado, também com um processo de nepotismo cruzado de várias formas, em que essas pessoas fazem do Estado as suas capitanias hereditárias. Os que deveriam representar a população se apoderam, se adonam do Estado. Então, essa seria outra reforma. E se eles devem fiscalizar, como eles fiscalizam se os próprios membros do Tribunal de Contas do Estado e da União, que são criados como órgãos auxiliares do Legislativo, são nomeados exatamente políticos antigos, como um prêmio ao seu serviço público de mandatário, o sujeito é indicado como conselheiro do Tribunal de Contas. Mas é possível o próprio partido fiscalizar os partidos se autofiscalizarem? Por isso que nós estamos com uma série de escândalos, um atrás do outro. Isso tem que se remodelar. Os membros dos tribunais de contas têm que ser órgãos de carreira, uma representação de carreira e não representação de políticos. Também os juízes das cortes superiores sempre são indicados pelo legislativo e executivo. Na ditadura, só por executivo. Na democracia, pelo executivo com a chancela do legislativo. Mas são políticos. Ora, o Estado é democrático de direito. Democrático porque político, mas de direito porque jurídico. A área e a função política tem que sofrer um controle jurídico. Um controle jurídico. Como dizia J.G. Jorge de Canotilho, o célebre constitucionalista, o direito, a Constituição é o estatuto jurídico do político. O direito deve fazer a contenção jurídica do político, porque o político é igual o líquido, a água, ou igual o ar. Sempre quer ocupar todo o poder possível. E se indicam juízes, não vão indicar seus inimigos, vão indicar juízes que têm afinidades ideológicas, outro tipo de afinidade, e isso perturba a estrutura isenta, eu acho, é uma opinião, do Estado democrático de direito, que deve haver uma construção, uma contenção neutral pelo jurídico do político. Também instituir, como sétimo item, o chamado, colocar no Código Penal, crime de aparelhamento político, porque atualmente o que se vê e o que se fala a boca pequena é que os partidos começam a aparelhar toda a sociedade civil, as ONGs, as instituições, indicando as suas confrarias para dentro de todas essas instituições. Então aparelham universidades, aparelham, se diz, diretórios acadêmicos, aqueles cabos eleitorais vão lá para dentro, os sindicatos, as representações de ofício, né, as corporações de ofício, tudo ocupadas. Ah, isso aí é o feudo do partido tal, esse é o feudo do partido tal, quem indica é o fulano tal. Mas isso é uma barbaridade. Manda quem pode, obedece quem precisa. Isso é um regime hediondo. Se fala em democracia, se fala em liberdade e igualdade, no entanto, esse regime hediondo é um regime feudal em que o Estado está desconectado das suas funções políticas na sociedade civil e, como não tem esperança nenhuma de escolher os seus representantes, escolhe por obrigação, porque é obrigado o voto, e preservando o seu canal de relacionamento com esse Estado apoderado pelos mandatários. Então, oitavo sistema é exatamente o financiamento público que eles estão falando. Eles estão falando dos partidos em voltar ao financiamento público. Só que a alternativa que eles dão é com o voto de lista. O que é o voto de lista? É a eternização desses mandatários políticos que já são donos de partidos e querem ficar mais tempo. É a instauração formalizada, cartorial, das capitanias hereditárias partidárias. Então isso é uma barbaridade, porque não há renovação. Os neófitos, os novos,
as gerações novas que querem ser representantes não vão ter oportunidade nenhuma, vão estar sempre no último lado da fila, sempre elegendo os mesmos, que são os mesmos há anos que nós conhecemos esses rostos. Então, um nono sistema era o problema do sistema, realmente um sistema multipartidário. Nós saímos do sistema binário, que era a Arena e MDB, e fomos para um sistema multipartidário, mas multipartidário entre aspas, ironicamente, porque em função do voto de balotagem, que veio para o bem, o voto de balotagem é o sistema francês, duplo turno, quando os executivos no primeiro turno não conseguem maioria absoluta, se sujeita ao segundo turno para que se tenha um consenso maior, porque antigamente maiorias, que se diziam maiorias, pretensas maiorias, na verdade eram minorias que regiam a política. Explico. O sujeito podia ganhar com 30% dos votos e ia governar 70% de pessoas que não votaram nele. Então, com o voto de balotagem, o duplo turno, o sujeito tem mais ou menos 51%. Mas o que isto obriga? As coligações. E as coligações, nesse momento, derreteram, esvaziaram os partidos dos seus programas e de suas ideologias. Então, isso criou um sistema que derrete o sistema multipartidário através das coligações, que são espúrias, que deserda as ideologias, e nós temos só dois partidos, o que está na situação e o que está na oposição. Então, tem que se realmente voltar, sabe, a instaurar um sistema de programas partidários e um programa que tenha ideologia ou tenha estrutura, né, de uma visão submetido a isso, a um planejamento de Estado e não vamos dizer, essas coisas partidárias. Outro processo importante, sabe, é que nós estamos constatando cada vez mais as religiões. As religiões são uma coisa muito boa. Eu sou religioso, sou católico apostólico romano. Um católico apostólico romano frio, que eu rezo só na hora do pega, quando a gente está com uma dificuldade, né? Quando está aí, né? Doente, as pessoas, tal, a gente reza e pensa em Deus, tal. A religião é uma coisa muito boa, porque a religião antes do direito, da civilização do direito, a religião é que colocava os mandamentos, os deveres para as pessoas. Só que, atualmente, no Brasil, as religiões não pagam nem impostos e se reproduzem. Não são mais centenas, já estão, acho que milhares de religiões que não pagam impostos e começam a se reproduzir e a adentrar, começar a ter partidos políticos. Elas já têm televisão, elas já têm rádio, que é o quarto poder, a informação, e também estão com as representações. Isso representa, e o Estado, a partir de 1891, é o Estado laico. Quando se discute, tem determinadas associações em que não se discute, não pode se discutir nem política, nem religião. São associações laicas. E o Estado Nacional também não deveriam as religiões também indicarem, se filiarem, ter relações com os partidos direta. Eu acredito que as pessoas que têm determinada religião, seja maometana, seja religião africana, seja judaica, seja alguma das cristãs, da subdivisão confucionista, sei lá, qualquer tipo de religião, você pode manifestar, sabe, a sua tendência através de um determinado político, de um determinado candidato que tenha afinidade com o que você defende, porque tem uma série de questões como aborto, coisas assim, né, sobre a vida, que passa por um crivo sobre um enfoque religioso. Mas não deveria se permitir esse alinhamento, porque o Estado é laico e nós não devemos voltar a uma teocracia. Então, formam todas essas sugestões, sabe, um acervo de itens que deveriam somar para uma real reforma partidária, reforma política, porque isso já tem 250 anos e todas as coisas que o ser humano tem ou que utiliza de instrumentos, ele utiliza o último grito. E nós estamos com 250 anos de representação política e não foi inovado em nada. Acho que a representação política, mesmo tendo sobrevivido às demais e sendo por excelência a melhor, que demonstra o processo democrático e efetivo o processo democrático das leis como representação do povo soberano, ela deve ser remodelada sim e
eu trago esses itens como contribuição. Obrigado, um grande abraço.